Ce film vous invite à découvrir le Brésil sous un autre angle, en partant à la découverte de ses vins et de ceux qui les produisent. O vinho é vivo, respira. Repousa quieto em lugares escuros. Em descanso sua alma, sua essência, sua força e seu poder. Olhos fechados, respiração contida. Como quem conhece a hora propícia de renascer. Olha, realmente morar aqui é um privilégio, né? É um privilégio porque a gente acorda de manhã, a gente acorda com o passarinho cantando, com o galo, o galo que está sempre regulado, né? E tu abre a janela, tu vai abrir a janela, tu acorda assim meio cansado aí, ou ainda, sei lá, meio com sono. Aí tu abre a janela, tu dá de cara com todo esse verde. É uma maravilha. Tu só tem uma palavra para dizer: obrigado, Deus, né? Obrigado, Deus, e tu faz a tua oração e tal, né? E é uma coisa assim muito fantástica, né? Eu sempre gostei daqui. Eu nasci nesse local, né? Eu nasci nesse local aqui e já fui morar em outros lugares, em outro estado, inclusive, viajei bastante. Mas assim, o bom filho a casa torna, né? Ela estava fechada lá dentro e ela pulou de um lado para o outro. Não sei, ele me pediu para largar ela lá no Tá. churrasqueiro onde ele nasceu. Ok. Vamos dizer, o Rio é conhecida pela cidade maravilhosa. A Serra Gaúcha e a região da uva e do vinho, nós podemos chamar a segunda, vamos dizer, localidade maravilhosa do Brasil. Por quê? Porque aqui nós temos natureza, nós temos paisagem bonita, nós temos vinho, nós temos gastronomia. E hoje o fluxo de turismo aqui é muito grande exatamente em função desses fatores. Que num raio de 100 km nós temos aqui centralizado a região da uva e do vinho. Que é aquilo que eu diria, entre vales, parerais e montanhas. De 1875 até 1910 vieram 70 mil famílias de italianos aqui no Brasil. As primeiras foram para São Paulo, depois Espírito Santo, Santa Catarina e por fim aqui no Rio Grande do Sul. Eles iam trabalhar nas fazendas de café de São Paulo, porque a imigração italiana ela coincidia com a libertação dos escravos aqui. Então as grandes fazendas de café de São Paulo eles substituíram a mão de obra escrava pela salariada. Quando eles saíram da Itália, eles foram enganados, no caso, né? Porque a Itália estava em crise e disseram assim para eles: olha, vocês vão para uma terra lá na América, que se chama Brasil, e lá, como diz os italianos, lá é salame picai, né? Quer dizer, lá tem o salame já pendurado, já está pronto, não precisa fazer nada, né? E aí o que fizeram? Juntaram as famílias. Então foi muito penoso para eles, porque deixaram pais ou irmãos lá, ou mulher ou filho, e vieram para cá em busca da terra prometida. E chegaram aqui
Não encontraram nada. E aí, como diz a música, 36 giorni de máquina e vapore. São 36 dias de navio que vieram para cá. E muitos morreram no navio de pneumonia, de tétano, de várias doenças, né? Bom, a história é o seguinte, 50 anos antes de chegarem os italianos, vieram os alemães, né, os germânicos. Mas eles não quiseram as terras aqui. O governo imperial queria dar as terras aqui, pois eles não. Eles preferiram as vargens dos rios, lá perto de Porto Alegre, onde é fácil de trabalhar. E o transporte também era melhor. E os italianos do norte, como estavam acostumados lá com as pedras, com os espinhos lá, eles se adaptaram aqui. Mas eles perceberam logo que a terra era boa, difícil de trabalhar, montanhosa, mas porque tinha árvores lá de troncos de 1 metro, e eles cortaram tudo com a machado, a força física, né? E foram derrubando aos poucos, construindo suas casas, suas famílias, os filhos cresceram também, constituíram as novas famílias, mas foi muito complicado no início. Onde que eles acamparam, o que aconteceu? Chegaram aqui, era mato, meu amigo. Vamos trabalhar se nós queremos comer. E assim foi, né? E assim se formaram um mais pertinho do outro, se formaram as comunidades, as igrejas, né? Só que eles nunca perderam a coragem, nunca perderam a fé. Mas sabe por quê? Eram famílias de tradição de 300, 400 anos que sempre foram agregados, né? E sempre foram empregados, trabalhavam por senhores da época. E agora, de momento, eles donos da terra, entende? Aquela fumaça que saiu da chaminé da casa, ela já circulava aí na terra, aonde que ele pisava, que ele caminhava, ele sabia que era dele a terra. Então foi um fator psicológico muito importante. Aquilo que deu força, né, que deu coragem. Sim, por isso que tinha um espírito bem especial. Isto. Porque não adianta, porque tem muita gente que tem cultura, que tem estudo, mas não tem vontade de trabalhar. E não tem visão de progresso. Mas eles tinham, eles queriam progredir. Só que faltavam os meios, não tinham tecnologia. Então por isso que a evolução foi muito lenta. Demorou muitos anos. Porque a nível da... Ori, venha. Este aqui é o meu patrão, Jules. Lorira Vila. Este menino, Lorira, só para você conhecer, pode ser um personagem francês, está com uma bicicleta que lhe foi oferecida aí e está a fazer um documentário sobre vinhos brasileiros. Todo mundo, todo jovem quer ir fazer uma vindima na Califórnia, em Bordeaux, né? No Douro, na Nova Zelândia, na Austrália, e muito dificilmente eles procuram o Brasil. O Brasil ainda não criou essa imagem de país produtor. Mas eu acho que há muito espaço e o Brasil está a precisar de gente com conhecimento teórico, né? E essencialmente com vontade de fazer tão bem como se faz lá fora, né? Ocorreu muitas vezes, nossos colegas enólogos que iam para as degustações em concursos internacionais de vinho. De onde que você é? Sou do Brasil. Mas como no Brasil? O Brasil tem vinho? Né? Não é só carnaval, não é só samba, e Rio de Janeiro, e praia, e mulata, essas coisas, não. Né? Nós aqui também trabalhamos, né? Nós também trabalhamos, nós também temos vinhos. E vinhos muito bons. Assim como temos outros produtos, o Brasil é infinito, é grande, é uma coisa maravilhosa, né? Só da minha família, Valduga, hoje nós somos mais de 2.000. A família Valduga. Tem Valduga por tudo, em Santa Catarina, tem no Uruguai. Até pela internet a gente se conhece, né? Através do Facebook. Então, a igreja teria dito de lá que quando chegassem havia casa, terra, hospital, escola, tudo. Não tinha nada. Absolutamente nada. Só a Mata Virgem. Mas em 1904 resolveram construir a igreja. Aí cortaram as pedras, fizeram os alicerces. Era na véspera de Natal de 1904. Quer dizer que o alicerce pronto, os tijolos prontos, estava tudo pronto para erguer as paredes da igreja. Mas quiseram colher a uva antes. E a safra da uva terminou no mês de março. E de dezembro até março não caiu uma gota d'água. 4 meses de seca.
E eles queriam construir a igreja, agora não tinha mais água para fazer a massa. E não tinha padre para pedir permissão para fazer a procissão. A comunidade se reuniu, construíram um andor, carregaram a santa até o muro, se ajoelharam nas pedras e começaram a rezar. E meu avô, Luiz de Valduca, esse que está na capa do livro, ele estava ajoelhado num canto dos alicerces, sobre uma pedra. E durante a reza, ele percebeu manchas de sangue nas pedras. Eu acho que no momento deles colocarem as pedras, alguém deve ter cortado uma mão. E aquelas manchas de sangue lá o atraía. Ele não conseguia se concentrar na oração. Parecia que era algum aviso do além. Daí a pouco, olhando para o sangue, ele lembrou do vinho. Ele disse, parem de rezar. Eu tenho a solução para construirmos a igreja. Vamos utilizar o vinho que temos nas nossas cantinas no lugar da água para fazer a argamassa. Eram 30 famílias, 20 famílias. Cada família deu 200 litros de vinho. Aí eles compraram o cimento, fizeram a argamassa e construíram a igreja. E no dia 5 de agosto de 1907, o novo vigário da paróquia, padre Angelo Donato, que veio da Itália, ele veio e benzeu a capela. Ela tem 107 anos e ela continua de pé. Hoje ela é o símbolo, né, do sonho, das aspirações, do futuro dos imigrantes italianos, porque na grandeza de sua expressão, ela reúne os 3 elementos essenciais que fizeram frente ao grande desafio do início da colonização, que é o trabalho, o vinho e a fé. O trabalho era uma questão cultural, eles sabiam trabalhar. O vinho, eles tinham vocação para isso, para a vitivinicultura. No início da colonização, por 20 anos, o vinho ele era bebido como uma espécie de anestésico para a alma, para matar as saudades da Itália, enfim, para sobreviver. Porque eles podiam viver sem mulher, sem comida, mas não podia faltar o vinho, para fazer frente à grande dificuldade, porque eles estavam governados por um povo que falava um outro idioma, eles não tinham dinheiro, né? Não tinham escola, não tinham hospitais, não tinham estradas, então uma dificuldade enorme. E a fé religiosa. Sempre que, quando eles chegaram, depois de construir a casa, aonde chegavam um núcleo, construíam uma capela. Eles se reuniam para rezar, acreditavam muito em Deus, e foi assim que eles sobreviveram. Mas sempre, mesmo embora analfabetos, desprezados, pobres, eles nunca se conformaram com o fracasso, com a derrota, tu entende? Sempre com os olhos voltados para o futuro, de poder dar um mundo melhor para seus descendentes, seus netos, seus bisnetos, que somos nós hoje. O ambiente que conseguimos construir aqui na vinícola Gais é um ambiente muito saudável, né? Sempre de muita alegria. Aqui são várias famílias que trabalham unidas dentro desse projeto. Temos famílias de mais de 30 anos que estão aqui trabalhando junto conosco. O espírito aqui é de união, né? E de felicidade, porque, claro, o trabalho de todos, que é um trabalho muito artesanal em grande parte dos processos, nos últimos anos teve um reconhecimento importante, né? Além de tudo, o ambiente onde a gente convive é um ambiente ligado à natureza, então tudo isso traz aspectos de qualidade de vida muito altos. Tem uma vida, tem uma pequena cidade na vinícola Gais. Claro. Aqui temos o que se chama um vilarejo, né? Todos dizem, o vilarejo Gais, por quê? Porque todas as famílias que trabalham aqui estão concentradas e vivem aqui em meio aos nossos vinhedos. Essa é uma região onde reúne diversos fatores que fazem dela uma região muito especial, mas basicamente o fundamental é que aqui as uvas conseguem, as variedades Chardonnay e Pinot Noir,
atingir o nível de maturação perfeito dela, mantendo um nível de acidez alto e baixa concentração de açúcar, que é fundamental para a elaboração de espumantes mais tops, de nível de qualidade maior. Isso faz dessa região um terroir para espumantes. Mas onde escolhemos para plantar nossos vinhedos é esse basalto de origem vulcânica, mas da era Juro-Cretácea. É um basalto que está muito degradado, totalmente fragmentado. Isso nos dá uma capacidade de drenagem muito importante. Né? Aliado a isso, as nossas raízes elas vão se alimentar no meio dessas lajes de basalto em decomposição. Isso acaba nos aportando características minerais muito importantes e que são um dos fatores de identidade dos nossos espumantes. Acho que a família do Mário Gais e seus filhos, né, que desenvolvem proprietários da vinícola Cave Gais e do Pinto Bandeira, é na verdade uma vinícola referência para o setor, né? Em termos de qualidade, em termos de determinação. Eles há alguns anos decidiram conduzir seus videiras para produzir apenas espumantes e hoje são uma referência. Nós podemos dizer que são, sem dúvida, entre os melhores produtos do Brasil e da Serra Gaúcha estão os espumantes da Cave Gais, né? Nas suas diversas marcas e produtos que eles desenvolvem, né? Subindo essa mesma rua que você veio daqui, você vai logo em cima, vai ter uma capela que é feita de vinho, a primeira. Daí logo adiante tem cantina, tem uma à esquerda. Seguindo à frente tem mais outra que é a Valduga, daí é o ponto turístico ali, onde é que o pessoal vem visitar. Realmente, né? Ter esse pôr do sol aqui todos os dias é fantástico, né? A ideia que se tinha aqui era o quê? Produzir o máximo possível, né? Extrair o máximo do trabalho. Então o pessoal produzia muita uva e acreditava que isso era o que devia ser feito, né? 50 mil quilos no hectare. Então a terceira geração teve que convencer os pais a produzir 1/10 do que se produzia antigamente. Mas em busca de qualidade, né? Tem uma diferenciação não por ser o maior produtor, mas por ser o melhor, né? A ideia é ser o melhor, né? Quer dizer, o vinho começou há uns 30 anos para cá, vamos dizer assim, a ser mais elaborado, a ser mais trabalhado, né? A aguçar os próprios sentimentos sobre o vinho. Alexandra Corvo est sommelière. Oi. Tudo bem? Formée en Europe, Muito bem. elle partage aujourd'hui sa passion au sein de son école, dans un journal Eu não vou et à la falar. radio. Tá. Oi, é seco? Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Pois é, e essa semana a gente teve o dia do enólogo, que foi no dia 22, e a gente falou um pouquinho das diferenças do que é um viticultor, o que é um enólogo, o que é um enófilo e o que é um sommelier. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem específica que praticamente não tem a ver, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo, porque hoje, dia 24 de outubro, é o Dia Internacional do Champanhe. Então, para nossa listinha, eu escolhi 3 rótulos que eu adoro, para todo mundo se divertir um pouquinho no final de semana. Então, o primeiro é o Premier Cru, do Pierre Gimonet. Atenção, são vinhos caros, tá? A gente tá falando de champanhe, infelizmente no Brasil é assim. Então é um vinho de aproximadamente R$270. Escolhi do Bruno Paillard, um Brut Première Cuvée, que custa por volta de R$230. Escolhi de uma grande maison da Deutz, o clássico Extra Brut, que também é um vinho, um champanhe, que custa por volta de R$240. Atenção, o champanhe e não a champanhe. A champanhe é a região, o champanhe é o vinho. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana regado a champanhe e saúde. Então, a nossa escola de vinhos está estabelecida desde 2007 aqui na cidade de São Paulo, que é o principal polo de consumo de vinhos no Brasil, e a gente tem notado o interesse crescente do brasileiro, do paulistano, em consumir vinhos. A gente oferece todo tipo de formação, como eu tenho uma história com a sommelier e trabalhei muitos anos em restaurante, então eu tenho uma formação profissional, onde os alunos aprendem desde a viticultura, a enologia, até a parte de degustação, harmonização, serviço, eles aprendem todos os aspectos da profissão do sommelier. Mas essa é só uma pequena parte da nossa escola, porque a gente tem muitos enófilos que vêm
tentando entender melhor, para entender a degustação, as origens do vinho, a tipicidade, a história, as uvas. Então, como o vinho é uma matéria que praticamente não tem fim, a escola consegue oferecer uma variedade enorme de conteúdo para os nossos alunos. Porque o vinho, ele tem a grande discussão. Ele tem que ser simplesmente bom, acabou, ou ele tem que me contar de onde ele vem. Para mim, ele tem que me contar de onde ele vem. Porque para tomar um vinho bom, frutado, madeirado, certinho, é boring. É como um modelo, um modelo de revista, um homem. Agora, um cara com uma cicatriz, feio, mas com uma cicatriz, com uma barriga, sei lá, da história, ou com uma, não sei, tem uma história. Prefiro as marcas. Então, um livro pode te explicar. Um vinho verde, vou pegar o exemplo. É aguado. Não, ele não é aguado, ele é atlântico. Ele está sobre granito. Ele é transparente. Então, eu acho que o conhecimento teórico é essencial para você entender o vinho. Senão, o brasileiro tem uma história com o vinho, de produção de vinho, onde a maior parte do vinho produzido não era produzida com vitis vinífera. Então, era um vinho considerado ruim, muito popular, né? Então, não era um vinho elaborado, um grande vinho. Então, tinha um aspecto de, realmente, o importado é melhor, é mais caro, a França. E depois, quando o mercado abriu, o vinho brasileiro melhorou, de fato, né? Teve uma melhora, plantação de novos vinhedos com vitis vinífera e tudo mais, então teve uma melhoria, de fato, no vinho brasileiro. Mas a herança emocional é que o vinho brasileiro é um pouco... Então ainda tem um pouco de preconceito com o vinho brasileiro, mesmo apesar da qualidade ter melhorado bastante. Mas ainda é difícil você convencer, porque, de novo, o paladar do brasileiro, melhor dizendo, do paulistano, para o vinho tem muito esse Malbec argentino, esse Cabernet Sauvignon chileno muito rico, achocolatado, e o vinho brasileiro não tem isso. O vinho brasileiro é mais magro, tem um pouco de umidade, então é difícil. Agora, os espumantes brasileiros têm feito sucesso, as pessoas têm orgulho de ter um vinho que seja brasileiro, que represente o Brasil, que não seja igual ao chileno, ao argentino, que seja uma coisa que exista só praticamente no Brasil, em termos de América do Sul ou de América, que só o Brasil produz com um pouco mais de qualidade, que é o espumante. E aqui no Brasil, na época, não entrava vinho estrangeiro, muito pouco. Vinho da Itália, da Argentina, do Chile. Não é que nem hoje. Hoje, cada 4 garrafas de vinho consumido aqui no Brasil, 3 é estrangeiro. O nosso aqui. E tem vinho muito barato que vem de lá para cá. Eu acredito que a maior dificuldade do vinho brasileiro é a questão da mídia mesmo, né? Ninguém conhece o vinho brasileiro, nem os próprios brasileiros. E isso você mesmo comprovou, é horrível. Então eu acredito que agora está aparecendo um pouco mais em programas de TV e tá tornando isso mais popular. Então o que deveria ser melhorado é a parte da mídia mesmo, de explorar isso. E eu acredito que eles já estão explorando e que com o tempo só tende a consolidar e principalmente fazer os brasileiros tomarem o próprio vinho. O próprio brasileiro tem, às vezes, um pouco de preconceito com o próprio vinho brasileiro, porque eles preferem o vinho argentino, chileno. Bom, a questão do patriotismo brasileiro, sim, nós fomos uma colônia. Então, o melhor vinha de fora. A gente não se construiu com as nossas próprias coisas, não são nossas. O Brasil é grande, tem um problema de distribuição, então às vezes é mais fácil você importar do que você distribuir um vinho brasileiro. Então, de 50% a 60% do preço de venda no Brasil são impostos, né? Em cada estado do Brasil é mais ou menos impostos. Né? Então, fora do Brasil a aceitação é grande, porque não tem essa incidência de impostos, né? A gente tem incentivos para exportação. Mas o nosso foco é o mercado interno. A gente quer ser uma vinícola premium reconhecida pelo consumidor brasileiro também. O sucesso hoje já começa, né, a aparecer em críticas, né, revistas tradicionais aí na Europa, como a Decanter Magazine, na Inglaterra, por exemplo. Isso é ótimo, né, com certeza. Mas o sucesso em casa ele pesa, é diferente, né? De tu ter, né, em casa, né, os brasileiros reconhecendo, né, tendo orgulho, né, disso. Essa é a nossa ideia, né, nos próximos anos, né? Tentar consolidar dentro do mercado interno, né?
Faz 6 anos que eu trabalho como sommelier aqui em São Paulo, na Mistral e A20, importadora, e dando também algumas degustações. Faz 10 anos, não, 6 anos, para mim, o mercado aqui em São Paulo é muito mais rico em termos de oferta. Ele teve uma fase, primeira fase, que era muito Chile e Argentina, vinhos de ótima qualidade, mas menos complexos. E hoje, claro, com a evolução do paladar das pessoas, essa primeira população que entrou está se entrando no mundo mais europeu e de vinhos mais de terroir. Isso é lógico, é como sempre na evolução. Como os paulistanos estão percebendo os vinhos do sul. É um divórcio, na verdade, e também tem uma visão negativa da qualidade dos vinhos. Alguns pode ser justificado, mas tem também um pouco de postura. E podemos falar que 2 anos atrás, quando Ibravan queria proteger o mercado nacional, colocando imposto de importação, a salvaguarda, quebrou completamente um pouco de início de diálogo que tinha, de sedução que tinha entre o mercado aqui, o consumidor, e os produtores. E também, tem tantos impostos já sobre o vinho, era um imposto a mais. Hoje, os vinhos brasileiros são mais interessados em conquistar o mercado fora que dentro. Acho que para simplificar. Então, o que eles estão imaginando? Como a Coreia do Sul, a Tailândia, o Japão, 60, 70 anos com o carro, vou conquistar fora e depois eu vou conquistar dentro. Sobre a identidade, uma futura ou suposta identidade de um vinho brasileiro, eu acho que o brasileiro, o gaúcho, precisa entender onde ele está. Então ele está numa zona tropical, com muita chuva, com um clima muito específico, marcado pela umidade. Então não adianta ele querer produzir Saint-Émilion, porque é isso, né? Eles pegam o Merlot, fazem uma super concentração, umas podas, micro quantidades, e querem imitar Bordeaux, querem imitar Argentina, querem imitar na concentração. A gente não tem essa concentração aqui porque chove. Então, se o brasileiro entender, o produtor de vinho entender isso, que a gente está num ambiente mais úmido, e plantar variedades que suportam isso, variedades brancas, que você consegue amadurecer e colher um pouquinho antes de começar o excesso de chuva, se eles começarem a entender o próprio ambiente onde eles cultivam uva e respeitar isso e caminhar em sintonia, em harmonia, vai ficar mais fácil de criar uma identidade para o vinho brasileiro, que é um pouco o que acontece com o espumante. Você colhe um pouco antes, a uva tem muita acidez, são 2 fermentações, você regula isso na fermentação, na vinícola, nos processos. Agora, se você quer forçar uma viticultura de um ambiente que não permite, nunca vai dar certo, mas nunca. Não, como a gente sabe, na mundialização, na globalização, que não tem identidade, que não tem terroir, que não tem raça, que não tem gueule, não existe. Então, o Brasil, que tem muita identidade, que tem uma cultura muito forte e que é percebido positivamente no mundo inteiro, precisa traduzir no vinho essa cultura, que é recepção, acolhedor, sorridente, jovial, agradável. Todos esses conceitos tem que traduzir no vinho. Energia, juventude, esses elementos positivos. Porque uma vez que você sabe fazer um vinho bom aqui, você consegue posicionar esse vinho bom
lá na França. Porque não existe dois. Tem um só, vinho gaúcho. As vinícolas, principalmente as grandes, que têm acesso a muita tecnologia, tem dinheiro para investir em tecnologia, tentam forçar na vinícola uma coisa que eles não conseguem no vinhedo. Isso qualquer pessoa sabe que é pegar um macaco e pôr maquiagem para ficar parecida com a Gisele Bündchen. Não dá, entendeu? Macaco é macaco. Pode pôr maquiagem que vai ficar com aquela cara por trás. Se você tirar a maquiagem, o macaco é bonitinho, do jeito que ele é, com os pelinhos e tal. A partir do momento que essa pessoa esteve aqui conhecendo o vinho brasileiro, ele está saindo daqui com uma outra impressão do vinho brasileiro. Por exemplo, puxa vida, eu não conhecia o vinho brasileiro. Eu estou saindo daqui, levando para a minha cidade, aonde eu vim, com uma outra imagem do vinho brasileiro. Aí então eu sempre coloco, se a gente pudesse trazer para cá 1 milhão de pessoas, 1 milhão de consumidores de vinho, a gente daí faria uma reviravolta no consumo do vinho brasileiro. Porque aquilo que nós temos aqui hoje é uma imagem extremamente positiva em termos de estrutura, de receber as pessoas, em termos de estrutura de qualidade de vinho, as pessoas ficam vislumbradas. Então eu vejo um futuro de médio prazo, não a longo prazo, de médio prazo, de uma consolidação em termos de consumo do vinho brasileiro muito maior. É porque ele é pequenininho, a mãe está um pouco longe dele, então eles estão... Vou pegar ele e vou tentar levar ele mais próximo da mãe dele. Este ano nós tivemos a 22ª avaliação de vinhos. São 22 anos consecutivos que que a gente está avaliando os vinhos da safra, não vinhos de guarda, vinhos de nada. Os vinhos que foram feitos no ano, na safra aqui, geralmente a vindima é de janeiro, fevereiro, vai até março. Como nós estamos num país que tem uma baixa cultura do vinho, o evento também tem por esse objetivo. Ele surgiu com esse objetivo, primeiro de avaliar a safra, de os próprios enólogos poderem conhecer os vinhos que seus colegas estão elaborando, estão produzindo, e ao mesmo tempo trazer especialistas que avaliam os vinhos, fazem comentários sobre os vinhos, e esses comentários se tornam didáticos para que o próprio consumidor ou as pessoas que estejam assistindo possam participar dessa avaliação, possam também pontuar os seus vinhos e com isso verificar se, digamos, a sua avaliação está de acordo com a avaliação que o especialista está desenvolvendo. É um momento mágico, na verdade, onde mesmo a euforia, a expectativa que se tem, ela se aquieta, se silencia e as pessoas todas permanecem em silêncio absoluto, ouve-se apenas o barulho do vento, do ar, né, e de algum inseto que esteja voando aí, né, pelo número de pessoas que estão envolvidas e pela atenção que se estabelece, nós podemos dizer que é um evento sem similar, único no mundo pelo tamanho, pela grandiosidade, quase 1000 pessoas presentes no mesmo salão para fazer a degustação dos vinhos de uma safra. A ideia foi
degustaram um vinho às cegas e uma degustação às cegas coletiva, né, com quase 1000 pessoas. Então foi algo que surpreendeu ali. Eu achei muito curioso que às cegas nós ficamos totalmente despidos de nós mesmos, não é? Atrás de mim tinha um grupo de pessoas que estava muito frio e quando nos vendámos, começámos a falar-se como se fôssemos... Então foi uma experiência muito legal, como dizem aqui no Brasil, não é? Acho que o brasileiro ainda tem que aprender também na sua evolução qualitativa, né? E assim como se aprende cores, né? Quando somos crianças nos ensinam o que é vermelho, o que é verde, o que é amarelo, o que é azul, mas não ensinam para nós o que são os aromas e os sabores. Não há uma aprendizagem, dizer, olha, esse sabor é de fruta, esse é de flor, ou esse é de especiarias, ou esse... E isso você pode sentir nas comidas, nos produtos, nas bebidas e no vinho. Então, essa educação para o gosto precisa ser feita aqui no Brasil. Acho que ela é uma deficiência, digamos, da nossa educação como um todo. A dificuldade de degustar, de sentir aroma. Porque no Brasil, se você, uma criança, uma pessoa, chegar a comida e ele cheirar, é falta de educação. É feio, entendeu? O pensamento no Brasil é você pensa que está estragado, então a mãe vai, não cheira comida. Então, eu lembro quando eu fui para a Europa que as pessoas tinham essa relação do cheiro e eu, num primeiro momento, depois, lógico, achei super legal e uma ferramenta do meu trabalho, lógico, então aprendi a degustar. Então, aqui, você explicar a diferença de aroma ou sabor, tem que começar do zero. Então a nossa primeira aula de qualquer curso é técnica de degustação, porque as pessoas não têm essa ferramenta. Então essa é a primeira dificuldade, degustar. Quando estive na minha cidade agora em férias, eu fiz um curso de degustação lá. Convidei algumas pessoas e ensinei eles a degustarem o vinho e levei daqui os vinhos da região da Campanha. Todo mundo amou, porque realmente quando você para e degusta um vinho, é completamente diferente do que você comprar um vinho para beber com os amigos até cair. O vinho não é apenas uma bebida fermentada da uva lá que deu certo, não. O vinho é arte, é muito mais que isso. A questão de você degustar um vinho, da alegria que isso traz, e aquela história, o melhor vinho é aquele que você compartilha com amigos. Eu acho que tudo isso reunido é uma das melhores coisas do mundo, se não para melhor. Avant de rentrer en France, je décide de passer par une nouvelle région viticole du Brésil, surprenante pour son climat, le Nord-Est. Bem, nós estamos aqui localizados numa região do Brasil, que é a região Nordeste. Aqui a grande diferença na produção de uvas com o resto do país, eu diria até do mundo, é principalmente o clima tropical semiárido que nós temos aqui no Vale de São Francisco. O que acontece? Nós temos temperaturas médias de 26 graus anuais e um índice de chuvas de 300 a 500 milímetros por ano. Hoje, por exemplo, nós temos colaboradores podando, colaboradores colhendo, e tem estágios da uva que estão florando, tem estágios da uva que estão no estágio ervilha, que nós chamamos. Tudo no mesmo dia. Graças ao sol e água. Falando em água, é super importante nós frisarmos que graças ao Rio São Francisco é que nós podemos produzir uvas, e graças a ele que estamos conversando sobre uvas e vinhos, senão seria impossível. E como nós podemos ver, onde não tem irrigação, está totalmente seco. Pode ver que tem uva mais madura, mais verde, a gente colhe, que no final vai ficar um equilíbrio bem legal. Bem, aqui eu estou sentindo o grande potencial de brix, né, de açúcares, e no fundo tem uma acidez um pouco menos elevada nesse cacho, nessa baga, né?
mas se procurarmos outra baga, vamos ter aqui um pouco mais de ácido, um pouco menos açúcar. Então esse equilíbrio é fundamental para o estilo do produto que nós buscamos. Por que tem uma diferença entre esse lado e esse? Por causa do sol? Isso já na brotação do vinhedo tem interferência, inclusive na insolação. Tem partes do vinhedo que você pode notar que estão mais protegidas e outras menos protegidas do sol. Onde está menos protegida, a maturação é um pouco mais rápida. Pois é, ninguém acredita que se produz vinho aqui no Nordeste, né? É uma região muito quente. As praias do Nordeste são fantásticas, né? Os vinhos daqui são muito típicos. Então a competitividade de vinhos do Brasil ainda está muito delicada, porque nós não somos consumidores de vinhos ainda. O consumo per capita de cerveja no Brasil são 70 litros. De vinho são 2 litros, 11 de cachaça. Então nós temos ainda que mostrar para o consumidor que vinho faz bem à saúde, que é um complemento gastronômico. Então o Brasil está mudando. A Austrália consumia 2 litros em 70, hoje consome 30. Então isso está mudando. Vinhos finos no Brasil é muito recente, é de 20, 30 anos para cá. Vinhos aqui do Vale de São Francisco têm apresentado maior concentração de compostos fenólicos por causa da temperatura alta, da luminosidade. Isso, começamos os primeiros trabalhos de vinho e saúde para talvez mostrar que vinhos daqui podem fazer mais bem à saúde do que vinhos de outra região. Estamos fazendo trabalho com a Universidade, Univasf, aqui em Petrolina. Então tem muito a ser trabalhado ainda e nos próximos 3 anos nós vamos estar focando nisso. Apoiar o setor, apoiar as vinícolas. Isso que tinha que fazer, né? Pegar todo mundo da mão, a cooperação que a gente vê tanto na Europa, e vamos distribuir esse vinho. Isso gera, claro, que não são quantidades que vai fazer muita diferença no seu país. Porém, nós estamos entrando, nós estamos produzindo. E eu vou te dizer, e não parou de crescer. Tem outras regiões, que nem eu falei antes, estão sendo implantadas, né? Nós temos aqui no Alto Uruguai, tem várias pessoas ligadas ao vinho, que é amante do vinho, que diz assim, ó, eu quero ter o meu vinho. Esse vinho eu quero fazer na minha propriedade. Então a pessoa vai lá e investe na sua terra, na sua fazenda e tal, e dá vinho, dá uva, dá vinho. Então é algo que não vai parar, porque o vinho existe onde o homem está, né? É uma cultura humanizada, né? Uma cultura do homem. Então onde o homem está, eu acho que tem que estar o vinho. As ovelhas lá embaixo. Diz quando que daí? Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos pareirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade não pede mais. Berço de Flores da Cunha e de Borges e Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver no Rio Grande o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície, serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque
Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre um sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi marragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi marragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi marragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil.